Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é situação-problemas que envolvem inequações do segundo grau. Para isso a gente vai retomar um pouquinho dos conhecimentos que vocês têm acerca das inequações do segundo grau. Então venham comigo, acompanhem o material, tudo bem? Situação-problemas que envolvem inequação do segundo grau. A inequação do segundo grau é qualquer inequação que pode ser reduzida à forma ax² mais bx maior que zero, ou ax² mais bx mais c maior ou igual a zero, ou ainda ax² mais bx mais c menor que zero, ou ax² mais bx mais c menor ou igual a zero. Com o meu a, o coeficiente a pertencente aos reais não nulo, e o b e o c, coeficientes da equação, pertencente aos reais. Para resolver uma inequação do segundo grau, basta estudar a variação do sinal do trinômio ax² mais bx mais c, que essa é a generalização da função quadrática. Resolvemos como exemplo a seguinte inequação: 3x² mais 2x menos 5 maior ou igual a zero. Então, nesse caso, nós vamos considerar a função dada por y igual a 3x² mais 2x menos 5. O sinal de y é dado pelo seguinte esquema. Então, acompanhe comigo o material. Nesse caso, nós temos aí as raízes dessa inequação. Então, percebam que o que nós vamos fazer é o estudo do sinal. Quando vai ser um sinal positivo, negativo ou as duas coisas, né? Então, nesse caso, a nossa solução dessa inequação ela é dada por x pertence aos reais, tal que o meu x é menor ou igual a menos 5/3, ou o meu x é igual ou maior que 1, desculpa. Então, vocês percebam que, pela representação geométrica que aparece aí para vocês, nós temos esses dois valores que são resolução ou são solução raízes para essa inequação quadrática. Então, percebam que o número estar positivo a partir de menos 5/3 para a sua esquerda. Assim como ele estará também positivo a partir do 1. Né? Então, são essas duas condições que satisfará a solução para essa inequação. Tudo bem? Nós vamos a um exercitando para vocês colocarem a situação em prática. Tudo bem? Então, acompanhe comigo aí o exercitando. Resolva a inequação 3x² menos 6x vezes, aí nós vamos multiplicar por um binômio, x mais 3, maior ou igual a zero. E aí vocês percebam que a resolução, primeiro nós vamos chamar menos 3x² menos 6x de y1 e o binômio x mais 3 de y2. A inequação inicial ela pode ser escrita da seguinte maneira: y1 vezes y2 é maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, estudando a variação do sinal dessas funções, nós vamos ter a seguinte situação geometricamente. O y1, nós vamos perceber, pelos estudos dos coeficientes, que, primeiro, ela é uma parábola com concavidade para baixo, porque o meu a da generalização do coeficiente, ela é negativa. E aí, quando você for desenvolver essa equação, nós temos duas raízes, menos 2 e 0. E aí percebam que, ao estudarmos
a resolução ou estudarmos as raízes dessa função, nós vamos perceber onde é que ela vai estar negativa, positiva e negativa. Tudo bem? Assim como também em y2, esse binômio que nós temos aí, que é o x mais 3. Observe como é que ele fica no gráfico, como ele se comporta os sinais. Então, nesse caso, a raiz dessa função, quando você iguala a zero, ela tem como raiz menos 3, certo? E aí nós vamos fazer o estudo desse gráfico. Percebam que o meu coeficiente A ele é positivo. Então isso implica dizer que nós vamos ter uma função crescente. Quando ela for crescente nesse caso, os números menores que 3, eles terão valores ou variação negativa. E acima de 3, ele terá variação com sinal positivo. Tudo bem? Então, nesse caso, nós vamos estudar os sinais dessas duas equações e perceber quando ela terá a solução maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, acompanhe aí o material mais uma vez. Dada a construção do quadro de resolução, nós vamos ter as seguintes situações. Lembre-se que o y1 ele está dado com os valores, né, das raízes 2, menos 3 e 0, e aí ele vai ter um dado momento que vai ter valores negativos e valores positivos, conforme os estudos anteriores. O que vale ressaltar aqui é o estudo desses dois polinômios, o produto deles. E aí vocês percebam que o meu y1 vezes o y2, ele tem algumas variações de sinais. Por exemplo, no intervalo de menos 3 para os números negativos, tendendo ao infinito, ela terá valores positivos. No intervalo entre menos 3 e 2, nós teremos valores negativos. Assim como do menos 2 ao zero, nós teremos valores positivos. E do zero ao infinito, nós teremos valores negativos. Isso de acordo com o estudo dos sinais, tudo bem? Então, a nossa resolução do produto desses dois polinômios se dará da seguinte maneira. Meu x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 3, ou o meu x é menor ou igual a menos 2, ou menor ou igual a 0. Tudo bem? E aí vocês, para se aprofundarem nesse estudo de inequação, vocês terão que dar uma aprofundada sobre o estudo dos sinais, para entender melhor sobre a inequação. Vamos lá mais exercitando. Agora essa atividade é do CESP, né? Foi da Polícia Federal do CESP, e a seguinte situação nós teremos aqui, aplicado à inequação. Considere que o nível de concentração de um álcool na corrente sanguínea é dado em gramas-litro de uma pessoa, em função do tempo, e esse tempo em hora, seja expresso pela seguinte sentença matemática. Meu N é igual a menos 8 milésimo vezes t ao quadrado menos 35t mais 34. Considere ainda que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de t, e esse tempo é inicial. N do tempo inicial é igual a zero, partindo de um estado de sobriedade, e que tenha parado de ingerir a bebida alcoólica no tempo t, e aí um tempo final 1, voltando a ficar sóbrio no tempo t, no intervalo t2. Considere, por fim, a figura acima, que representa o gráfico, né, que vou já lhes mostrar, a função nt para t no intervalo de t0 e t2, tempo inicial e tempo final. Com base nessas informações e tomando 24,3 como valor aproximado da raiz quadrada de 589, julgue o item A. Mas antes de julgar o item A, nós vamos observar alguns dados que está inerente ao nosso gráfico. Então percebam que o meu eixo do x, na verdade, ele está representado pelo tempo. E aí percebam que nós temos o tempo 0, o tempo 1 e o tempo 2.
E aí voltem novamente à releitura do enunciado para vocês compreenderem esse gráfico. A nossa gramas por litro, ela está representada no eixo do Y. E aí nós temos valores 1, 2 e 3. Tudo bem? E agora vamos ao comando da questão. O nível de concentração de álcool da corrente sanguínea de uma pessoa em questão foi superior a 1 grama-litro, por menos de 23 horas. Como se dará a resolução dessa situação? Então, nesse caso, nós temos o AN igual a menos 8 milésimo, T ao quadrado menos 35T mais 34, a função que mede a concentração de álcool em função de tempo. Aí precisamos saber quando isso vai ocorrer, quando N é maior que 1. Então, daí, nós vamos fazer essa generalização, essa função, dado maior que 1. Então, nesse caso, nós vamos perceber que ela é uma parábola, uma função do segundo grau. E aí vamos à resolução. Fazendo a simplificação dessa função, nós teremos os seguintes dados, que menos 8 vezes todo esse polinômio t ao quadrado menos 35t mais 34 é maior que 1000. E aí nós fizemos as estratégias matemáticas, as transformações para obter esse valor no conjunto dos números naturais. Resolvendo ainda essa equação, simplificando ela, nós vamos ter a seguinte sentença: t ao quadrado menos 35t mais 34 maior que menos 125. E aí, mais uma vez, nós vamos simplificar ela, colocando o coeficiente c para o lado do primeiro membro e fazendo as operações básicas, nós vamos ter aí um valor final, no termo C, de 159. Dada essa função ou equação quadrática, nós vamos resolver por Bhaskara. E aí nós vamos ter dois valores. O T', que é 29,63, isso é em tempo, né? E o tempo 2, 5,37. O que significa dizer, pessoal? Que a minha solução ela vai estar entre 5,37, que é menor que x, que por sua vez 29,63, que é menor que x. E aí nós temos a seguinte solução, que a diferença entre os extremos desses tempos é 24,29. Então essa é a nossa solução para essa situação problema, que envolve inequação do segundo grau. Gente, vocês viram que nós estudamos hoje sobre situação problemas que envolve a inequação do segundo grau. Peço a vocês que vão lá na plataforma Educ, façam as atividades complementares, tirem suas dúvidas com essa ou outra e mais outras aulas e procure seu professor também para aprofundar seus conhecimentos acerca das inequações do segundo grau. Boa aula e até a próxima!